Glória a Deus. Queridos, pode tomar o teu assento. Fique à vontade. Você está feliz? Amém? Já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha aí na sua lateral, atrás, na frente. Se você não fez isso, faça. Cumprimente essa pessoa. Em nome de Jesus, não tem nada melhor do que a gente ser muito bem recebidos. Queridos, louvado seja Deus por esta noite, por este momento, esse tempo de qualidade que nós estamos tendo, de estar adorando ao Senhor. E neste culto tão maravilhoso, como é bom sentir a presença de Deus. E a gente está dando continuidade na série Sermão do Monte. E o quanto Deus tem falado, o quanto Deus ele tem tratado conosco, quanto em cada série, em cada domingo, Deus tem usado cada um, não só para trazer um conhecimento para a gente, mas também o quanto tem edificado e tem agregado na sua vida. Amém? Antes de tudo, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pelo domingo passado. Não deu nem tempo de agradecer, mas agradecer pelas felicitações, presentes, aqueles que mandaram mensagens no WhatsApp, no Instagram, aqueles que deram presente, né? Enfim, não vou tentar citar nome aqui para não ter erro, mas eu quero agradecer no contexto geral todos pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, pelo carinho que eu sinto de vocês. Deus abençoe muito. Queridos, abra comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ajuda aí, eu quero pedir para vocês paciência, atenção, né, da mensagem que vai ser ministrada, que eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que Deus vai falar de uma forma poderosa. Quem achou, diga amém. Misericórdia. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 5, verso de número 10. Não tem necessidade de ler todo ele, todo o capítulo 5, mas vamos ler o contexto que vai ser falado hoje. Você achou? Amém? Mateus capítulo 5, verso 10 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vou ler de novo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, eu não preciso entrar em explicação do significado de bem-aventurados, porque todos sabem, né, aqueles que são felizes, ou seja, felizes são. Então, no contexto da bem-aventuranças, quando se diz bem-aventurado, está dizendo é feliz aquele que sofre a perseguição, os pacificadores, enfim. Então, esse contexto também, para o original, ele tem um significado muito maravilhoso, que diz abençoados são. Então, no tema de hoje, vai falar sobre a perseguição por causa da justiça de Deus. Então, se a gente lê isso daqui, é muito louco, porque quando a gente lê e entende o significado de bem-aventurado, feliz são os perseguidos por causa da justiça. Então, assim, não fecha as contas na lógica humana, que como você pode ser feliz quando você é perseguido, por ser justo. Então, eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema é motivados pela eternidade. Então, o tema dessa mensagem é motivados pela eternidade. A gente vai entender um pouco o porquê somos felizes quando somos perseguidos. E o que nos motiva para isso? O que é que nos impulsiona? O que é que nos motiva a permanecer, mesmo segundo as perseguições? Que é o tema que nós vamos falar e tratar de hoje. E como eu tenho de costume e me atento a esses detalhes, que eu gosto demais, de significados para a gente ter uma lógica, um entendimento do que está sendo falado. O significado de justiça praticar a justiça é andar humildemente com Deus. Que significa, de modo intencional, andar em seus estatutos e permanecer verdadeiramente fiéis. Então, o significado de justiça dentro deste contexto, para a gente entender, porque senão a gente pega a justiça do homem, a gente vai lá para o fórum, a gente vai lá para o juiz, não tem nada a ver com isso. Então, quando está falando em questão de justiça de Deus, o significado dentro deste contexto, de ser perseguido pela justiça,
vou repetir, praticar a justiça é andar humildemente com Deus, que tem seu significado de modo intencional, ou seja, andar de uma forma intencional com Deus, andar em seus estatutos e permanecer verdadeiramente fiel, independente das circunstâncias, do cenário que a gente se encontra, da era e do tempo que nós estamos vivendo. Então, quando se fala de justiça, está falando em ser justo. Então, quando você fala de ser justo, de algo que é justo, ele não tem espaço para nenhum tipo de uma outra situação a não ser andar de uma forma mesmo intensa com Deus. Não que nós somos santos 100%, não, a gente não tem, jamais, não é disso que eu estou falando. Mas quando está falando da justiça de Deus, não há espaço, é justo. É andar literalmente de uma forma intensa. E justiça no grego, a pronúncia é dikaiosine, que o significado dessa palavra no grego, no caso justiça, representa uma integridade moral. Então, quando está falando de justiça de Deus, no original grego, está falando de ser íntegro. Então, aqueles que são íntegros serão perseguidos, dentro do contexto de Deus, princípios e valores. Então, o povo que é íntegro, o povo que anda intensamente com Deus, o povo que é justo segundo mesmo a tua palavra, segundo a tua lei, segundo os teus princípios e valores, esses serão perseguidos. Então é dentro deste contexto que eu quero chamar a sua atenção para hoje. E como ser feliz sendo perseguido com isso. E o interessante é que só pelo fato de ser uma pessoa íntegra, honesta, em um mundo corrupto, você já é perseguido. Então hoje, porque essa justiça de Deus, ou seja, ser justo, ser íntegro, segundo os princípios e valores de Deus, nós seremos perseguidos. Agora, pegando este contexto e aplicando dentro de um mundo que nós vivemos, que é corrupto, cara, a honestidade hoje, ou seja, você ser honesto hoje é você ser bobo, sim ou não? Quem já passou por isso? O que as pessoas mais aproveitam hoje são oportunidades, possibilidades de se dar bem. Azar, se eu vou prejudicar o outro. Não tem problema se eu vou ferir o outro, se eu vou ultrapassar o outro, ou se eu vou pisar no outro, se eu vou deixar o outro para trás, não importa. O que importa é eu me dar bem, dentro da possibilidade e da oportunidade que eu estou tendo. Então hoje no mundo corrupto que nós estamos vivendo, e literal, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não que é dele, mas está nele. Ou seja, o governo deste mundo corrupto está nas mãos de Satanás. Então hoje ser honesto dentro deste mundo corrupto é você ser bobo. Então hoje você ser íntegro dentro deste contexto da justiça de Deus é literalmente você ser taxado de bobo. E o que mais a gente ouve, talvez você já escutou de outras pessoas, quando você vive essa integridade, seja na sua casa, seja no contexto de trabalho, seja na faculdade, seja, enfim, no seu dia a dia. Quando a gente se depara com oportunidades para se dar bem, sendo de uma forma errada, e outras pessoas sabem disso, ou você compartilha isso com outras pessoas, o que mais a gente ouve? Você é bobo. Porque se fosse eu não faria assim. Se fosse eu faria diferente. Se fosse eu aproveitaria essa oportunidade. Então o que mais a gente ouve nos dias de hoje é exatamente isso. É o mundo apresentando para todos, sem exceções, a facilidade de você se dar bem. Então o que acontece? A gente vê hoje que você viver numa forma íntegra, ser honesto, verdadeiro, mesmo, sem querer prejudicar o próximo, sem querer aproveitar de oportunidades e possibilidades para se dar bem, independente se vai ferir o outro ou não, cara, isso é infelizmente real nos dias de hoje. E tem crente fazendo isso? Lógico que tem. Infelizmente é o que mais tem. Eu quero só dar uma ênfase aqui, abre aspas, esse papo furado de algo bem simples, mas talvez insignificante, mas que é verdade. A gente falou hoje na IBF. Esse papo de você ir na padaria e você pagar o valor e voltar um valor a mais em troco, e você enfiar no bolso e ir embora para sua casa, não usa disso para dizer que Deus está te abençoando.
Não vou nem perguntar se você já fez isso, para não corrigir alguém erguer a mão. Né? Porque já aconteceu. Você vai num lugar, você paga um valor, e a pessoa volta um troco. Você dá 20, a pessoa volta um troco de 50. Aí você fala, é Deus me abençoando. Nunca que Deus está num negócio desse. Você quer ver outra coisa também, que foi falado também hoje de manhã, que Deus me fez lembrar? Você adquirir um bem mal adquirido. Ou seja, você aproveitar da desgraça do outro para você poder se dar bem. Talvez você, espero que você nunca fez isso, mas fica ciente agora sobre isso. Vou dar um exemplo. O seu vizinho está passando por necessidade financeira. E você está bem. E ele está vendendo um carro de 40 mil por 20. Para poder acertar suas contas ou para poder pagar uma cirurgia do filho ou para poder fazer alguma coisa assim. E você como cristão, você sabe do que ele está passando e você aproveita da situação dele atual para você se dar bem. Aí tem muito crente, eu estou falando que é real. E tem muito crente que faz o quê? É Deus me abençoando. Não, Deus nunca está num negócio desse. Até o pastor Matheus falou, Deus não é Robin Hood. Em pegar, prejudicar o outro para poder te abençoar. Não. Não existe isso. Então para com esse argumento de a gente achar que a honestidade não se encaixa em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente se depara com uma desonestidade, a gente coloca ainda dizendo que é Deus que está abençoando. Mentira do diabo. Porque não existe essa possibilidade. Então tem muita gente no trabalho enganando o outro, puxando o tapete do outro, fazendo a caveira do outro para poder se promover, para poder ganhar. Aí quando recebe uma promoção lá na frente, aí bate no peito falando que é Deus e muitas vezes até testemunha falando que foi Deus que fez. Não foi. Então a gente precisa entender o que é justiça, o que é ser honesto, o que é ser verdadeiro. Cara, cuidado. Isso é muito sério. Então ser íntegro hoje, dentro deste contexto, no mundo corrupto que nós vivemos, é a coisa mais escandalosa que tem. Porque quando você é honesto, você se depara com uma oportunidade, uma possibilidade, você não se envolve naquilo. Cara, isso é a justiça de Deus, ou seja, é ser justo, é andar integramente com o Senhor. Cara, isso que a gente precisa entender, da onde vêm as perseguições. O porquê que vêm as perseguições. Estou falando dentro do nosso contexto de hoje. Então, existem outras formas de perseguições também. Eu quero aplicar alguma delas e existem algumas formas de perseguições que muitas pessoas dão de louco. E tem muitas pessoas, tem muita gente, Gente, estou falando de crente, beleza? A gente não pode falar da galera do mundo, porque isso é comum lá no mundo, isso é normal. A gente está falando da gente que, cara, sabe quem é justo. A gente tem um Deus que é justo, um Deus que é maravilhoso e fiel. Então o que acontece, cara? Quais são formas de perseguições? Dentro disso que nós estamos falando é da justiça de Deus. Torna a repetir, vou repetir até o término da mensagem. Exatamente andar integralmente com o Senhor, ser justo segundo os teus princípios e valores. Quem está entendendo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Existem outras formas de perseguição. Quais? Pelo seu erro, pelos seus delitos, pelos seus pecados, pela sua imprudência e irresponsabilidade. Então o que mais acontece também no vídeo de hoje é ser imprudente em uma área, seja no trabalho, seja onde for, e ser perseguido por isso. E a gente falar que está sendo perseguido porque a gente é crente. Cara, isso é muito sério, isso que mais tem acontecido também. Então olha os níveis de perseguições que tem e quais são os motivos da perseguição. Porque o herdar o reino de Deus por ser perseguido pela justiça não está falando em ser injustiçado pela minha imprudência ou por algo que eu fiz. Porque o que mais tem nos dias de hoje é o quê? É aquele que erra, é aquele que é injusto, é aquele que pratica a desonestidade, não é íntegro, justo naquilo que tem que ser segundo os princípios que nós conhecemos. Aí erramos, não aceitamos a perseguição por aquilo e queremos ainda apontar um culpado. Ah, porque o culpado é o diabo, o culpado é fulano, o culpado é o Beltrano. E nunca assumir as suas próprias responsabilidades. E muitas vezes damos nome a perseguições em lugares por imprudência, por erro, por aquilo que cometemos e achamos injustiça. Você quer ver uma coisa? Obrigado, Jesus, por isso. Cara, se você ficar triste comigo, não tem problema, eu continuo te amando do mesmo jeito. E se quiser trocar ideia, nós troca uma ideia depois do culto, não tem problema. Mas uma coisa que mais tem acontecido e é real, já falei isso e torno a dizer.
Pessoas que são, cara, eu vou falar o que Deus está mandando falar, amém ou não amém? Aleluia. Pessoas que são, cara, não honra o serviço, não estou generalizando, não honra o patrão, cara, não é uma pessoa íntegra dentro da onde trabalha. Cara, é pessoas que faz a caveira do outro, que puxa o tapete do outro, cara que está ali prejudicando o outro e que está agindo de uma forma errada, injusta. Aí o que acontece? É mandado embora. Aí quando é mandado embora, qual que é a primeira reação? Foram injustos comigo. Por quê? Porque sempre a ideia é arrumar um culpado para aquilo. Sempre a ideia é se colocar como vítima. Você conhece alguém assim? Que sempre se coloca como vítima? Cara, você está vendo, a pessoa sabe, ela entende que ela errou, que ela foi imprudente, mas ela é vítima, tadinho de mim. Não, eu sou coitado. Eu sou, cara, e o que mais tem nos dias de hoje? A gente está falando de, ajuda eu aí, de crente. Porque o mundo isso é normal. Então, cara, a gente precisa entender os níveis de perseguições. E essa perseguição dentro deste contexto é por ser justo. Andar de uma forma íntegra. Não estou falando em você ser perfect. A gente está sujeito a erros, temos margens de erro. Mas é a gente, cara, buscar o máximo em ser uma pessoa íntegra e justa, seja em qual área for. A justiça de Deus aqui não está falando só em dentro da igreja ou no contexto religioso. Está falando a justiça em todas as áreas. Porque nós conhecemos o princípio, nós conhecemos a palavra e sabemos o que é certo e errado. Amém ou não amém? Sabemos. Sabemos porque temos o conhecimento e sabemos porque temos o Espírito Santo também, que sempre nos alerta o que estamos fazendo, se é certo ou errado. Então, cara, eu tenho uma perspectiva sobre humildade, que é o que? É a gente reconhecer os nossos erros. Eu acho que humildade não é você ser simples da forma que você se veste, ou onde você mora, ou o carro que você tem, ou a condição. Não é isso. Humildade é você exatamente reconhecer os seus atos e os seus erros, sem arrumar um culpado para aquilo. Isso é fato. Então isso cabe e entra dentro deste contexto de justiça, de integridade, daquilo que Deus espera de nós. Agora, ser perseguido por causa da justiça de Deus e seus princípios é outra realidade. É outra realidade. Então, quando se trata em ser perseguido pela justiça de Deus, cara, é outra realidade, é uma outra situação, é outro ponto de vista que a gente vai entrar agora. E sabe que louco, cara, que eu li e eu fiz questão de copiar, que a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la. Ou seja, então sempre aonde há justiça, vai haver perseguição. Então aonde há integridade, aonde há andar de uma forma intensa, segundo os princípios, ou seja, nos esforçando a cada vez mais para viver isso. Porque quando nós andamos nessa justiça, nessa integridade com o Senhor, ou nos esforçando, pelo menos, não é a glória ou a gente ser enxergado como bom ou como santão da vez. Porque quando nós andamos segundo a justiça de Deus, de uma forma intensa, honrando os seus princípios, é Ele que será honrado e glorificado através da sua palavra, através da sua vida e do seu comportamento. A perseguição da igreja, agora a gente vai para o contexto de igreja, de povo de Deus, que foi uma testemunha, e a palavra testemunha significa aquele que vai até o fim por uma causa. Então quando a gente fala, vamos voltar lá atrás agora, da onde começou essa perseguição. Por que essa perseguição? Por que Jesus fala dessa perseguição? Por que Jesus, ele coloca essa questão de justiça, e esses que serão justos, esses que serão testemunhas, esses que estarão e andarão de uma forma íntegra, segundo a minha palavra, o meu princípio, esses serão perseguidos. Então da onde que começa essa perseguição? A perseguição da igreja começa no meio do próprio povo. Cara, em Mateus capítulo 10, nós vamos ler, vai dizer que há perseguição, ou melhor dizendo, não precisa erguer sua mão, mas que a confusão começa dentro de casa. Isso é fato. Meu, se você está numa família que não é crente, que não suporta crente, que odeia a igreja, e você é o primeiro que se converte, meu irmão do céu,
você pode se preparar com o negócio ficar ruim. Sim ou não? E começa primeiro dentro de casa. Aí a gente pega o contexto de Israel. Bum! Jesus vem. Aí ele vem, ele muda todo o contexto, ele faz tudo o que tem que fazer, os discípulos, cara, começam a crescer, a palavra, a igreja primitiva começa a expandir, e obviamente, porque o povo estava dentro do seu povo, estava dentro da sua casa, a casa de Israel, ou seja, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqueles que se converteram, Jesus deixa bem claro, é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, é para a sua casa, é para o seu povo. Jesus vem, prega, e então o evangelho começa a se expandir, e a perseguição começa onde contra o povo? Dentro da sua própria casa. Começa exatamente a confusão começa dentro do seu povo. Em Atos capítulo 6, a primeira perseguição da igreja, em um levante contra a igreja, está lá em Atos capítulo 6, verso 8, Estevão, o primeiro mártir. Cara, aquele que foi morto, o primeiro morto por nome de Jesus. Aquele que entregou a sua vida, cara, aquele que morreu pelo nome de Jesus, aquele que não negou a Cristo. Aquele que foi confrontado perante o Sinédrio, aquele que dentro da sua própria casa foi julgado, foi condenado e levado à morte apedrejada. Cara, a gente vê em Atos como a igreja, ou quando ela começa a sofrer essa perseguição. E o mais interessante de tudo isso, que a igreja é perseguida primeiro pelos judeus. O próprio povo começa a perseguir a igreja. O próprio povo que teve a mesma oportunidade começa a perseguir o mesmo. Então não foi o Império Romano que começou a seguir primeiro a igreja. Não foi os outros povos que começaram a seguir primeiro a igreja. Foi o próprio povo que começou a perseguição, o próprio judeu. Cara, Estevão é levado ao Sinédrio. É levado mesmo de uma forma escandalosa, publicamente. Sendo questionado, sendo rotulado e julgado à morte apedrejado. E ali então morre o primeiro homem, por amor a Cristo, em ser perseguido e não negar a sua fé. E cara, e sabe o que é mais louco e dá um temor na gente? Porque dá um temor quando a gente lembra e lê, né? E a gente vai ler isso no final, mas a Bíblia diz assim, que aquele que me negar perante os homens, eu negarei também naquele grande dia. E o negar a ele não é se andar de terno e gravata com a Bíblia debaixo de um sol de 40 graus, mostrando para as pessoas que você é crente. Não, é exatamente o seu comportamento íntegro aonde você está. É exatamente neste contexto, cara. É você se deparar com uma situação e você dizer não. É exatamente você se deparar com um contexto que pode prejudicar alguém, ou você pode até se dar bem com aquilo, mas que não é de uma forma íntegra, e você dizer não. É esse tipo de comportamento que nós honramos a Deus e nós não negamos a nossa fé. É dentro deste contexto, mas quando agimos de uma forma oposta dentro disso, de uma forma injusta, porque ele está falando de justiça de Deus, é exatamente nós negarmos a nossa fé. É uma forma de expor, é uma forma de apresentar que a justiça não faz parte da minha vida. Isso é negar. O negar a fé, querido, muitas vezes nós olhamos, como Judas negou, como Judas trocou, essas coisas. Negar a fé é eu não falar que eu sou crente, onde eu estou. Cara, o mais importante que falar, sabe o que é mais importante do que as palavras? São as atitudes. Porque eu posso chegar num lugar, bater no peito e dizer, eu sou crente. Mas qual é as suas atitudes? Perante situações que te favorecem e prejudica alguém. Eu vou dizer algo. Falar mal do outro para você se dar bem, cara, a gente começa a entender alguns pontos do que ser justo e o que é injustiça. Todas as vezes que nós prejudicamos alguém, seja em qual contexto for, para a gente se dar bem, porque Jesus ele fez o que? Ele se entregou no madeiro para que você viesse a viver. Ele se entregou por amor a você, é a sua justiça. Está dizendo, cara,
Olha que maravilhoso isso. Um Deus criador que nos amou de uma tal forma, se coloca no seu lugar, assume a sua culpa para provar o tamanho do teu amor. E o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Então, todas as vezes que nós agimos, sabendo do contexto que eu estou prejudicando alguém, seja em qual contexto for, para me beneficiar, cara, eu estou negando a minha fé, eu estou sendo um injusto. Então toma cuidado, igreja, literal, de qual tem sido o comportamento. Tem envolvido alguém, tem prejudicado alguém para você se favorecer? Toma cuidado com isso. O não negar a fé não é você sair gritando para os quatro cantos que você é crente, não é isso. Não é você querer provar para alguém que você é crente segundo a sua roupa, não. É o seu comportamento segundo ao seu próximo. Então a gente precisa muito se atentar em relação a essa questão. E então a igreja ela começa a ser perseguida pelos judeus e depois pelos romanos. A igreja cresce, cara, o que é mais louco, porque a igreja ela cresce e estabiliza na perseguição. A gente vê que quando a igreja primitiva ela começa a ser perseguida, porque primeiro pelos judeus começa a perseguir a Jesus e depois os discípulos, que é negócio todo tal. E no ano 70 depois de Cristo, aí o Império Romano, depois de toda a confusão dos judeus contra o Império Romano, vem e destrói o templo. Então começa a perseguição agora do Império Romano contra os cristãos. E o mais louco de tudo isso é que a perseguição é tamanha, que aonde tinha um cristão, cara, o povo era morto. E na teologia eu achei interessante que o professor falou assim, que se matava um crente, nascia 3 na mesma hora. Matava 2 crentes, nascia 10 na mesma hora. Então, ou seja, enquanto mais perseguia, mais ela crescia. E a gente vê hoje aonde é a maior potência, a maior igreja do mundo, Coreia. Onde o lugar a qual é mais perseguida, onde a igreja, cara, onde cresce o número de pessoas, onde as pessoas são convertidas, onde as pessoas não negam a Cristo. Então a gente vê que no meio da perseguição é onde a igreja ela se estabiliza, onde ela tem o seu potencial, o seu poder, aonde, cara, ela tem uma potência e um crescimento gigantesco. A um ponto do Império Romano perseguir tanto a igreja, matar tanto, e a gente vai ver alguns filmes, talvez você já viu, dos cristãos sendo levados para o Coliseu na arena com os leões. Quem já viu isso? Pega lá a família de cristãos, colocam eles no Coliseu e soltam os leões. Para um ponto deles não negarem a sua fé. E eles vão até o fim. As criancinhas sendo destruídas pelos leões, os homens, as mulheres, as famílias, cara, e o povo ali firme. O mais louco que a gente vê também é outro tipo de perseguição, porque a ideia era exatamente do Império Romano intimidar a igreja. Como que nós vamos intimidá-las? Colocá-la na arena com os leões. Não intimidou, muito pelo contrário, fortaleceu ainda mais. Outro ponto, pegaram os cristãos, penduraram em postes e começaram a tacar fogo um por um. O interessante nisso é que aqueles que estavam pendurados nos postes começaram a louvar ao Senhor. Ou seja, e aquele que estava sendo queimado no poste, por não negar a sua fé, quando ele chegava a um ponto que ele não conseguia mais louvar a Deus, ele começava a gritar pela dor. Os demais que ainda não foram queimados cantavam mais alto para Deus ser glorificado naquele lugar. Cara, e a gente começa a ver um nível de não negar a fé, de ir até o fim. Eu vi essa semana uma notícia de uma família cristã lá no Estado Islâmico. Um cara que se converteu ao cristianismo lá no núcleo, lá no centro. Cara, e você sabe que a cultura islâmica nasceu, já era. A criança é doutrinada segundo o Alcorão. E ela tem que seguir aquilo. É cultura, é tradição, é lei. E não interessa se você vai querer ou não. Você vai ter que seguir aquilo. A gente sabe como que é rígido. As mulheres andarem de burca no contexto deles. Se aparecer um pedaço do seu corpo, cara, é levado a pedrejada, é muito rígido isso. Então você imagina uma pessoa se converter no meio daquele lugar, numa intensidade de perseguição de uma forma absurda. Apareceu até no jornal isso, na Globo ainda, por incrível que pareça. Aí o que acontece? Ele se converteu, a esposa e o filho. Aí o negócio foi tão louco que
o Estado Islâmico vendo a ousadia daquele cara, tipo assim, você imagina, num lugar que você não tem a possibilidade de crer, de ter uma outra fé, você é obrigatoriamente ser levado para aquela crença. Aí, cara, eles olham e vê um homem no meio deles se convertendo e sendo consagrado a pastor. Os caras olham e falam assim: esse cara é muito louco. O cara se converter no meio, no núcleo da perseguição, o cara deve ser muito louco. Ou seja, naquele instante a gente vê por um outro lado agora, dentro dessa atitude dele de coragem e ousadia, que eles chegam, ou seja, as autoridades chegam até esse pastor e falam assim: nós vamos te dar uma oportunidade. Nega o Jesus que você crê e volta ao islamismo de novo, para a gente não te matar. Sabe qual que é a resposta dele? Então me mata. Cara, no meio de um núcleo de perseguição, o cara decide não negar a sua fé. E aí, literalmente, ele é levado à praça pública e ele morre na frente do seu filho com a sua esposa. E a esposa, então, é levada à prisão perpétua, e depois de um tempo ela é solta, e ela pega a filha e vai para outro lugar. E para o outro lado espiritual agora a gente vê, cara, Deus sendo honrado através da vida do cara. Eu vou permitir isso daqui, de você ter uma oportunidade para me negar. Mas a atitude dele foi não negar a sua fé. E por tão pouco nós negamos a nossa fé. Se não sai do seu jeito, você nega a sua fé. Se não é da sua forma, você nega a sua fé. Se não acontece no seu tempo, você, cara, questiona, você reclama. Se não acontece do jeito que nós esperamos, negamos a nossa fé. Cara, o que mais tem acontecido é isso. E a igreja então ela é perseguida de uma forma tão intensa pelo Império Romano, que quanto mais o Império Romano matava os crentes, mais crescia o número de crentes, mais pessoas se convertiam, e a igreja ia expandindo a cada vez mais, a chegar a um ponto, porque o Império Romano adorava os deuses gregos, Zeus, Poseidon, Diana, todos esses deuses, era a cultura deles. Imperadores eram adorados como deuses. Cara, para chegar num ponto deles olhar, você imagina que louco isso. Vamos ver para o lado físico do negócio. Cara, você imagina o imperador chegar num ponto dele olhar e falar assim: quanto mais a gente persegue a igreja, mais ela cresce. Aí entra e conclui aquilo que o Senhor disse, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ou seja, não é o inferno empurrando a igreja, é a igreja avançando contra o inferno. E não pode. Aí a gente vê o Império Romano que perseguiu, matou, cara, fez tudo o que tinha que fazer. Aí o imperador Constantino, no ano 300 depois de Cristo, ele olha para o crescimento da igreja, a potência da igreja, e ele próprio olha e fala assim: nós não podemos contra a igreja. Ou seja, vamos oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Cara, literalmente as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a gente vai ver, é lógico, depois conturparam tudo, fizeram tudo errado, fizeram um monte de coisa, mas enfim. Mas por quê? Não aguentaram. Porque quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Queridos, olha aqui para mim. Quanto mais você ser íntegro e viver de uma forma intensa com Deus, eu sei que é difícil e que não é fácil, mas quanto mais você se esforça para isso, mais levante virão. Mas eu quero dizer algo para você: quanto mais perseguição, mais o Senhor te fortalece, porque quanto mais Ele te fortalece, você persevera. Quanto mais você persevera, você continua de pé. Quanto mais você continua de pé, mais a igreja avança e o nome dele é glorificado. Isso que é maravilhoso. Então, ser íntegro hoje no mundo corrupto não é ser bobo. Pode te taxar de bobo, seja o que for, quadrado, sem graça, por não entrar no sistema corrupto, não tem problema. O que mais a gente vê é hoje pessoas se sujeitando para serem aceitas na sociedade. Porque se eu não me sujeitar a isso, eu não serei aceito. Então eu vou me sujeitar a isso para mim poder ser aceito.
Porque se eu disser não para isso, eu não serei bem-vindo. Mas quando eu aceito isso, eu sou muito bem-vindo, muito querido, muito amável. O ser íntegro, honesto e viver segundo a justiça de Deus é exatamente ser taxado, seja o que for, caluniado, rotulado, quadrado, enfim. O que mais a gente vê nos dias de hoje é isso: pessoas se sujeitando para serem aceitos. Porque se eu não aceitar isso, o que vão pensar de mim? Aí entra a questão da moral. Preciso estar em evidência, eu preciso que as pessoas olhem, eu preciso que as pessoas, então eu me sujeito a isso. E quando a gente decide em viver essa integridade, essa justiça de Deus, cara, pode ter certeza. Eu quero dizer, testemunhar rápido uma situação minha no passado. Quando eu trabalhava, muitos sabem disso, não preciso me prolongar e detalhar. Eu tinha uma empresa de produção de eventos e eu era DJ, eu tocava em vários eventos aqui na cidade, fora da cidade e tal, enfim. E final de semana, a Milady está ali como prova, final de semana a minha casa era lotada de gente. Cara, eu tinha tanto amigo, entre aspas, vocês não têm noção, acho que você já passou por isso também. Tantas pessoas que batiam nas minhas costas, e aí, beleza, não sei o que, tal. Principalmente, Dani, quando chegava próximo a eventos grandes, que eu ia tocar, não sei de onde surgia tanta gente. E aí, meu amigão, como é que você tá? Mas no final da conversa era o quê? Você não tem um ingresso VIP para me armar, não? Porque tinha um interesse. Então tudo era uma forma de interesse, de estar perto, porque você poderia oferecer alguma coisa para ela. Então estava rodeados de pessoas, né? Era uma pessoa popular, era uma pessoa que estava nos cartazes, era uma pessoa que era bem recebida, era uma pessoa que era honrada neste meio, e aquele negócio e tal, e me sujeitava a tantas coisas para isso, porque era e agradava e massageava o ego, aquele negócio todo tal. Queridos, resumindo tudo, quando eu decidi abrir mão de tudo para vir para Jesus, pergunta para mim: cadê todos aqueles que estavam em casa todo final de semana? Eu lembro que um dia, não vou falar o nome para não ser antiético, vai que ele esteja assistindo também. Ele era muito próximo, a gente ia para os eventos juntos, a gente já fez muito evento juntos. Ganhamos também na época muito dinheiro juntos, segundo o que a gente trabalhava. Mas eu lembro que ele ligou para mim uma vez e ele falou assim: cara, você vai desistir mesmo, certeza disso? Eu queria te fazer uma proposta, isso, e tem um negócio muito bom para a gente ganhar muito dinheiro, e um negócio lá. Eu falei assim: cara, eu decidi que eu quero Jesus, meu. Eu falei: eu não quero mais essa vida para mim não, você é louco. Eu falei: e outra, eu creio que Deus tem um chamado pastoral para minha vida. Cara, tava ele e mais uma galera junto. Eu lembro que no telefone eles racharam o pau de rir. Eles falaram: você é louco, imagina ser pastor, você é louco, cara, ridículo isso, que não sei o que, tal. E até alguns viraram a cara para mim na rua, enfim, né? Não vou chamar isso de perseguição, porque nem cabe dentro desse contexto de perseguição. Mas eu digo assim, quando você decide em tomar uma decisão na sua vida, em viver uma vida íntegra, e você fala: cara, eu não quero mais esse meio. Porque o contexto que eu vivia, estou falando de mim, da minha pessoa, o que eu vivi, não estou falando de ninguém aqui, estou falando de mim. O contexto que eu vivia jamais era de uma forma justa. Era tanta coisa envolvida, questão de tráfico, até uma vez até eu testemunhando para uma pessoa, a pessoa olhou para mim e falou: até parece, cara, até cafetão rolava no meio do negócio. O negócio estava tão feio, estava tão envolvido no negócio que, cara, eu só não morri por amor de Cristo. Mesmo, Deus olhar e falar: cara, eu vou, pela misericórdia e o amor que eu tenho pela sua vida, não vou deixar você morrer. E aí quando a gente decide em viver, falar: cara, eu não quero mais essa vida para mim, porque isso é mesmo de uma forma injusta, a forma que ganhava, a forma que chegava, a forma que burlava as coisas. Negociações mesmo com autoridades para acontecer o negócio. Cara, era algo fora do normal, que você nem consegue imaginar os bastidores. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não estou condenando, jogando pedra em ninguém. Eu estou falando no meu contexto, no meio que eu estava envolvido. Aí o que acontece? Quando eu decidi mesmo, em questão deste ponto, falei: cara, cadê a galera que estava junto comigo?
Cadê a galera que batia nas minhas costas e dizia que era meu amigo? Cadê a galera que me dava carona? Cadê a galera que fazia e pagava as coisas? Cadê a galera que vinha no final de semana em casa, que queria estar junto? Sumiu tudo. E aí você é taxado do quê? De quadrado, de sem graça. Cara, e um monte de coisa. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus permite algumas oportunidades de a gente estar junto. E a primeira coisa que alguns falam é: e aí, como é que está a igreja? Estamos firme. Estamos lá, firme e forte. Aí você aproveita a oportunidade e fala assim: vai lá fazer uma visita para nós qualquer dia. Né? Ou seja, a intenção é: você largou tudo para viver para Cristo. E aí, como é que está? Continua ainda? Nós continua. Não é perfeito não. A gente não é o santão da vez não. Mas nós estamos lá. E nesse dia em se esforçar a cada vez mais em viver uma vida íntegra com Cristo. Então a gente entende que quanto mais a gente procura viver isso, as perseguições elas vêm. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra isso. E queridos, olha que interessante, não é a perseguição que nos faz herdar o reino de Deus. Pastor, como assim? Porque às vezes a gente olha e fala assim: cara, Jesus tem um prazer da perseguição e da gente sofrer para herdar o reino de Deus. Então significa que para mim herdar o reino de Deus eu preciso sofrer perseguição. É necessário eu me humilhar para isso, é necessário eu passar sofrimento, é necessário... Não, pastor, calma, segura aí. Porque a Bíblia fala que a salvação não é por mérito da nossa obra, é o crer em Cristo. Então, o herdar, olha isso, não é a perseguição que nos faz herdar o reino de Deus. Não era o ser perseguido, ou seja, eu preciso ser perseguido para mim herdar o reino de Deus. Não, queridos, o reino de Deus, herdar o reino de Deus é o envolvimento no seu reino que pode gerar a perseguição. Então, quando eu me envolvo no reino, quando eu me entrego para Cristo, isso pode gerar a perseguição. Então, o herdar o reino de Deus é literalmente a nossa entrega a Ele e o crer na sua morte e ressurreição. Mas quando eu me envolvo em Cristo, em viver uma vida justa, em viver uma vida íntegra, isso pode gerar perseguição dentro do nosso contexto e a cultura que nós vivemos no nosso país. Então olha isso que diz em Mateus capítulo 10, verso 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou repetir de novo para a gente entender. Eu e você entendermos. Todos odiarão vocês por minha causa. Queridos, entenda, por causa de Jesus você não vai ser fofinho. Amém ou não amém? Tem gente que, eu quero honrar Jesus, mas eu quero ser o bambambam da vez. Eu quero ser aceito por todo mundo. Eu creio em Cristo, mas eu quero ser... Cara, esquece. Mano, esquece. Literal, se você decide viver uma vida justa e íntegra com o Senhor, cara, você será odiado. O mais louco de tudo é que a gente precisa entender um contexto. Dentro deste contexto que nós estamos falando de justiça de Deus. Cara, a gente precisa, para a gente entender isso, a gente precisa ser reconhecido no céu, odiado no inferno e rejeitado nessa terra. Eu não estou falando de ser rejeitado por você ser chato, porque tem gente que é chato. Amém ou não amém? Tem gente que se acha o quarto da Trindade. Real ou não? Cara, tem gente que se acha, nossa, cara, meu Deus do céu, só ele vai ser arrebatado. Tem uma vaga específica, tem um segundo trono para ele. Tem gente que é assim, cara, que você olha e fala: meu Deus do céu, que dá até temor, até você tem que pedir permissão para chegar perto. Cara, mas não é dentro deste contexto. Quando nós entendemos em ser odiados por amor a Cristo, é exatamente o não ser mesmo o melhor do que os outros. Não é nesse contexto, em você ser o mais santo, ou o que mais... Não é isso, cara. Mas é quando nós decidimos.
em viver essa justiça de Deus, nós seremos odiados, literalmente. Então, cara, a gente precisa entender dentro desse contexto que Jesus, ele diz sobre isso, cara, que o reino de Deus, cara, dentro do que o Senhor está dizendo, a questão não é a gente ser uma pessoa que superior ou enfim com as outras pessoas, mas entender que eu e você, quando nos convertemos e entendemos essa justiça de Deus em viver uma vida íntegra com o Senhor, é a gente entender que seremos reconhecidos no céu, odiados no inferno e rejeitados aqui na terra. Você pode prestar atenção numa coisa: quando você chega lá fora ou para alguém, seja onde for, você fala o nome de Deus, todos aceitam. Já prestou atenção nisso ou não? Ah, porque Deus te abençoe, amém. Agora fala de Jesus. Quando você fala de Deus, é o nome, porque na verdade Deus é o nome dado a uma divindade. Amém ou não amém? Então quando se fala de Deus, entra no contexto que Deus ama todos, é para todos, e a voz de Deus é a voz do povo, aquele negócio todo. Então quando você fala e cita o nome de Deus, é aceitável. Mas quando você fala da morte de Cristo, do amor de Cristo, da ressurreição de Cristo, da salvação somente em Cristo, aí é onde vem mesmo a rejeição. Porque você fala, irmão, Deus te abençoe, é uma coisa. Igual quando você fala assim, cara, Jesus ama a sua vida, ou Jesus te ama, a pessoa vai falar assim, pronto, já vem o crente. Quando você fala Deus te abençoe, é um linguajar universal comum que todos usam. Mas quando você fala do amor de Cristo, e eu acredito nisso, e eu sei o porquê disso, porque quando se fala do amor de Jesus, quando você cita um nome, cara, nisso tem poder. E quando você fala mesmo que Jesus, ele te ama, cara, eu acredito mesmo que essa palavra causa um impacto dentro daquele que precisa ouvir. Por isso que é a primeira rejeição. Então a gente entende esses níveis mínimos de perseguição em relação a isso, dentro do contexto que nós vivemos. Então o ser odiado, dentro da nossa cultura, é bem diferente do que nós entendemos quando a igreja ela foi perseguida e como é em alguns outros lugares. Em Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, cara, o não negar a fé é a gente não negar a Cristo nos nossos atos. Então quando eu estou vivendo, buscando, me esforçando para ter uma vida íntegra, viver a justiça de Deus, cara, eu estou mesmo, cara, provando a minha fé em Cristo, honrando ao nome do Senhor. A perseguição é a consequência da nossa fé. Porque, cara, eu acho que já contei isso para vocês. Quando eu entrei na faculdade, a primeira aula que eu tive foi de filosofia, olha que beleza. E aí, quando eu entrei na sala, o professor falou assim: se apresenta para a sala, fala tudo que você é, o que você faz, sua idade. Eu falei, a idade é bobeira falar a idade. Mas ele falou, fala tudo, seu nome, quem você é, o que você faz. E aí na época, eu comecei a me apresentar, eu falei, me chamo Carlos Vinícius, na época eu tinha quanto? 41 anos. Era mais novo. Eu me chamo Carlos Vinícius Cardoso Narduce Silva, tenho 41 anos. Eu tenho uma esposa que chama Mileide, tenho 2 filhos, Esther e Nicolas. E eu sou... Aí, enquanto isso, a galera tudo... seja bem-vindo, que legal, tal, tal. E o professor de filosofia olhando pra minha cara, só esperando. Aí ele falou assim, na hora que eu falei assim, eu sou pastor evangélico. Ele falou, opa, para aí. Ele falou, cara, eu vou te confrontar. O Bruno não sabe como é que é a situação. E eu amo esse professor demais, cara, ele é muito gente boa. Se estiver me assistindo, eu te amo. Em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Cara, ele falou assim, entenda uma coisa, pastor, eu vou te confrontar e eu vou desconstruir o que você acredita. Eu falei, cara, não vai. Ele falou, vou. Eu falei, não vai. Aí começou aquele debate igual de criança. Vai, não vai, vai, não vai. Ele falou assim, eu vou desconstruir o que você acredita. Eu falei, cara, não vai. Sabe por que você não vai? Porque se você perguntar para mim ou mandar eu provar para você,
quem é Deus e Jesus, eu vou dizer para você que é uma fé que gera dentro de mim, que eu acredito. Então o crer em Jesus, na sua morte e ressurreição, dentro daquilo que a palavra está dizendo, é fé. Cara, é fé. E você como filósofo, você pode até provar por meio da ciência algumas coisas, mas dentro do que eu estou falando é fé, cara. Então talvez tudo que eu falar aqui para você, talvez não caiba, você vai me confrontar, mas o que eu estou dizendo para acabar qualquer tipo de confronto que você achar, o que eu acredito é fé e pronto, acabou, beleza? Somos amigos, vocês ouviram? Ele falou assim, não, tudo bem, beleza, mas eu vou desconstruir o que você acredita. Eu falei, pela última vez não vai. Mas nas aulas sempre, quando tem oportunidade, ele dá aquela confrontada. Não falando porque o pastor está aqui, mas, e sempre ele entra nesse contexto. Mas isso é maravilhoso. Porque a gente vê que mesmo com esse nível muito raso de perseguição, na onde nós vivemos, a gente vê o quanto a perseguição nos edifica. Porque, cara, é muito louco. Porque a Bíblia fala assim, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Cara, se você está mais ou menos ali, você fala, pastor, eu concordo com você, vou me converter à filosofia. Não acredito em mais nada e pronto, acabou. Mas quando você tem uma certeza de quem você acredita pela sua fé, porque quando você é confrontado, isso te edifica. Você fala, cara, eu creio em Jesus. E nada do que a ciência, a física ou qualquer situação fale ao contrário, vai fazer ou vai desconstruir aquilo que eu acredito. Nós vivemos sim, no meio que nós vivemos hoje, um nível de perseguição muito superficial, muito baixa. Mas nós vivemos. Aí eu pergunto para você, qual é o seu comportamento? Aonde nós estamos? Outro ponto que qualquer situação, porque eu digo na minha sala tem muita gente crente lá, eu louvo a Deus por isso. Não todos, mas a maioria é. Então todas as vezes que nós temos uma aula que vai contra o princípio daqueles que são crentes lá dentro, que acreditam, cara, a galera já olha para trás e já tipo assim, e aí? O que você vai falar do que eles estão falando? Eu falei, eu não sou nem louco de confrontar a autoridade aqui ao professor, se ele perguntar para mim é diferente. Mas caso ao contrário, eu lembro que um dia a professora, ela falando sobre a psicologia dela, falou assim, ó, o nome psicologia significa, psíquico significa a mente ou a alma em grego, e logia o estudo, ou seja, o estudo da alma. Então ela acredita só num ser humano, carne e alma, não espírito. E aí falando tal, né, porque a gente crê no ser tricotômico, que ou seja, corpo, alma e espírito. E aí a ciência física já não acredita o lado espiritual, eles falam como lado místico. Então um dia eu lá na sala e a professora ensinando sobre isso, falando tal, não, porque é só corpo e alma e espírito e não sei o que, tal, e falando. Aí ela parou e falou assim, pastor, eu vou dar 1 minuto para você poder falar sobre o espírito. Eu falei, uau! Cara, na sala de aula, quase que eu falei assim, eu posso ir na frente aí? Posso pegar o microfone? Cara, eu achei maravilhoso. Eu falei, eu posso ser bombardeado aqui, mas não tem problema. Ela deu oportunidade para falar sobre o ser corpo, alma e espírito. Ela falou, em 1 minuto, fala o que é o espírito. Eu falei, o espírito é o sopro de Deus na sua vida, é o amor dele na sua vida. Você só está vivo não pela sua alma, mas porque ele soprou sobre as tuas narinas, ele te deu vida, o espírito é vida. É impossível você estar vivo só com a sua alma, cara. A gente está vivo pelo Espírito de Deus, pela sua graça e misericórdia. Obrigado pela oportunidade. Ela falou, então cessa o assunto aqui, não preciso falar mais nada. Falei, cara, beleza, a semente foi lançada. E depois no final da aula a galera vem, explica um pouco mais sobre esse ser espírito. Então, cara, a gente de uma forma superficial, a gente é perseguido, né? Odiado. Mas isso para alguns, talvez para alguns não, mas eu digo para mim, não posso falar dos outros, mas para mim foi algo que edificou. Eu falei, cara, é muito louco. E aí esse professor falou para mim assim, Carlos, eu te respeito, cara, porque você é um pastor diferente. Você é um cara que não me julgou. Você é um cara que não virou a cara para mim. Você é um cara que não me rotulou, não me condenou. Você é um cara que muito pelo contrário. Eu sou meio assim, que está na aula, eu quero saber o que é o detalhe. Eu quero chegar e falar, não, fala para mim o que é isso daí. Eu lembro que ele, eu não sei se o Brunão já passou por isso, mas já passou por essa parte. Mas ele começou a falar assim, não, porque o planeta Terra tem tantas camadas. Por cada tantos anos é uma camada, não sei o quê. Aí eu ergui a mão. Aí falou, fala. Como é que você sabe?
o tanto de tempo que tem cada camada. Ele falou assim, não, porque dentro de cada camada tem carbonos. E esses carbonos são estudados, a qual dá aproximadamente. Você está afirmando que é esse tempo. Eu falei, então, como é que você sabe disso? Não, a ciência prova. Não, eu sei, eu quero que você fale para mim como é que você sabe disso. Aí começou a explicar, aí ele perguntou, falou sobre os homo sapiens, né, os primeiros homens, não sei o que, tal. Aí toda vez que eu erguia a mão, ele parava, ele olhava, desacreditava. Falava, cara, não é possível, fala o que você quer. E aí quando eu perguntava, ele falou assim, cara, eu vou falar um negócio para você. Isso é microfilosofia. Procura outro lugar para você querer saber sobre esses detalhes. Mas aqui não é lugar disso, isso é o assunto. Ou seja, da mesma forma que ele queria me questionar alguns pontos, eu também tinha um prazer nisso, mas não na forma de querer humilhá-lo. É um ponto que daí, cara, eu cheguei a virar amigo do cara. Eu falei, meu, que top isso. E a gente hoje conversa e a gente, né, se cumprimenta e é de uma forma diferenciada. E o quanto, assim, eu acredito que Deus pode mudar também a história dele. Então, as perseguições por onde nós estamos, está sujeito a gente passar por isso. Em passar por situações ou perseguições, ser odiados por lugar que nós estamos, ou por onde passamos, ou em roda de pessoas a qual nós nos encontramos. Mas, cara, dentro disso, que a perseguição é exatamente a consequência da nossa fé, por que ser feliz em ser perseguido? Seja no contexto superficial do onde nós vivemos, ou a perseguição da igreja, ou em outros lugares onde a igreja é perseguida e os cristãos são mortos. Aonde se encaixa essa felicidade? Em ser feliz por ser perseguido pela justiça. Cara, o que gera alegria na perseguição é a herança que vem depois dela. Então o que nos motiva é a eternidade. O que nos traz a alegria em sermos perseguidos não é a recompensa deste tempo, ou seguida, ou junto com a perseguição, mas é exatamente o que vem depois dela, ou seja, a herança que vem depois da perseguição. É isso que nos motiva. O que motivou os mártires foi eles entenderem a herança que foi dada por Jesus, por aqueles que serão perseguidos segundo o seu nome. Então é interessante disso que, para a gente entender esse contexto, como ser feliz segundo a perseguição perante a justiça de Deus. Cara, olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Cara, o que Deus está dizendo? O sofrimento que você está passando hoje, por honrar o nome do Senhor, em buscar, em se esforçar a cada vez mais, em viver uma vida justa e íntegra, Deus está dizendo, esse sofrimento não se compara com a glória que há de ser revelada através da sua vida. Está dizendo, cara, a herança e a recompensa, ela é muito maior do que o sofrimento nos dias de hoje, pela perseguição que sofremos. Então eu não sei qual é a sua situação, o seu contexto atual. Eu não sei por qual motivo, talvez por decidir viver uma vida íntegra, justa, ser honesto no contexto corrupto que nós vivemos. Talvez sendo perseguido no trabalho, sendo taxado, rotulado, sendo colocado como chacota onde você está, por exatamente você querer honrar o nome de Deus naquele lugar. Deus está dizendo, se isso te traz sofrimento, esse sofrimento não se compara com a glória, ou seja, com a herança que tem após isso. Então o que nos faz feliz é a gente entender literalmente, qual é a herança que vem após esse sofrimento. Qual é a herança que vem após essa perseguição? O nosso ânimo não vem das aflições, vem daquilo que nos aguarda. Então o ânimo dentro daquilo do sofrimento que você está passando, cara, não vem, olha isso, cara. Esse ânimo não vem das aflições, porque não fecha as contas. Como que você vai se animar dentro do sofrimento? Porque a primeira coisa dentro do nosso contexto que nós vivemos é o quê? Se eu estou sofrendo, a primeira coisa que acontece comigo é o quê? O desânimo. Sim ou não? Agora no tempo que nós vivemos, não generalizando, pastor, hoje, mesmo dentro do que nós vivemos,
o sofrimento traz o comportamento de muitas pessoas como em permanecer ou desanimar e parar. Cara, o que mais a gente vê hoje? Eu estou sofrendo por isso, eu não aceito aquilo, porque está sofrendo a consequência disso, então eu prefiro desanimar, eu estou desanimado. O que mais a gente vê, cara, e eu repreendo isso aqui no nosso meio. Mesmo. Eu quero profetizar e repreender isso aqui no nosso meio. Cara, o que vai te animar, você estando aqui neste lugar, ou seja, onde for, mesmo, é você entender que a herança que Jesus prometeu para você é após todo o sofrimento que você tem vivido. Então entenda, queridos, que o sofrimento não te traga desânimo ao ponto de você parar. Porque o que mais a gente ouve hoje é o quê? Estou desanimado. Por que você não está vindo para a igreja? Eu estou desanimado. E eu sempre amo fazer essa comparação. Eu acho maravilhoso isso. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Porque a primeira coisa que acontece é: por que você não está indo para a igreja? Estou meio desanimado. Você parou de comer? Por estar desanimado? Você pediu conta do trabalho por estar desanimado? Parou de tomar banho porque está desanimado? Ofertou o seu carro para alguém porque você está desanimado? Alguém faz isso? Estou desanimado. Dani, estou desanimado. Toma meu celular para você. Nunca ninguém faz isso. Então sempre o desânimo ou o sofrimento que é gerado por qualquer situação, o primeiro ponto que a gente para, e eu repreendo isso na sua vida e no nosso meio, é o quê? Não quero mais Cristo. Eu não quero mais ir para a igreja. Sabe o que eu quero dizer algo para você? E muitas vezes, sabe que é o argumento que a gente gera dentro de nós? Quando eu não estava indo para a igreja, minha vida estava bem. Parece que as coisas estavam indo tudo bem. Estava tudo no lugar. Foi só eu decidir erguer a mão. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pronto. Parece que a minha vida virou um banzé. Quem já passou por isso? A minha vida antes da igreja, ou antes de Cristo, estava organizada. Eu aceitei a Cristo, comecei na igreja direitinho, tal. A minha vida virou uma bagunça. Este é o seu conceito. Mas na ótica de Deus você não está entendendo. Antes de mim a sua vida estava bagunçada. Agora quando você veio e entregou a sua vida para mim, a sua ótica é entender que está bagunçada. Não é que eu estou colocando ela no lugar. Então aquilo que estava bagunçado, que para você era organização, para Deus agora eu estou organizando o que estava bagunçado. Então, cara, a gente começa a entender esses outros pontos. Então o ânimo não vem das aflições, porque não fecha as contas, nossa mente buga. Não tem como eu estar sofrendo dentro deste contexto de justiça de Deus. Não tem como eu estar sofrendo e dentro desse sofrimento gerar ânimo. É impossível. Não tem como. Eu estou sofrendo, mas eu estou animado, porque eu me superei. Não. A Bíblia é clara. O ânimo que me traz dentro de uma aflição ou sofrimento, dentro desse contexto de justiça, é eu saber que após esse sofrimento tem algo que me aguarda, que é a eternidade com Cristo, que é o reino de Deus, é viver junto com Ele. Cara, é isso que a gente precisa entender. E eu quero profetizar isso para a igreja na sua vida. Queridos, eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, a perseguição, seja o que for, mas eu quero dizer algo para você, que a partir de hoje você vai entender que no meio desse sofrimento, no meio dessa aflição, dessa perseguição, o que vai te motivar e animar é você entender que o que te aguarda é muito maior do que o sofrimento e a aflição que você está vivendo nos dias de hoje. Não é o tentar no meio disso te desanimar ao ponto de te parar, mas é você, a gente vai ler isso, mas é você olhar para o sofrimento, para as aflições e dizer: cara, o maior é o que está por vir, o maior é o que me aguarda, o maior é a promessa de Jesus pela minha vida. É isso que nos motiva. Não é a tapinha nas costas, porque isso não vai adiantar. Porque infelizmente a realidade, não generalizando, mas é o quê? Você está desanimado? Tô. Por quê? Por causa disso. Você tem razão. Vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. O tapinha nas costas assim. Não, cara. Não espere isso para te animar. Não espere no meio de uma perseguição e um sofrimento ser reconhecido para te animar.
Não espere chegar, independente de onde for. O que vai te animar é pessoas aplaudindo, dizendo você é vencedor. Não é isso. Não é deste meio que vem um ânimo para a gente continuar. O único meio é que nos vem e surge o ânimo para perseverar até o fim, porque esses serão salvos. Acabamos de ler em Mateus 10. É saber o que está por vir, o que nos aguarda, a herança de Jesus para a sua vida. É isso que precisa te animar. Igreja, está difícil. As aflições, os sofrimentos, as perseguições, o que você tem passado, seja em qual área for. Entenda hoje em nome de Jesus. O que vai te animar a partir de hoje é todas as vezes que você se deparar com sofrimento. O que vai te animar é o Espírito Santo de Deus te levar mesmo à lembrança em dizer: olha, anima aí, filho, porque o que te aguarda é muito maior do que o sofrimento que você está passando. É muito maior. Não espere o ânimo alheio, porque senão a gente se decepciona. Porque se a gente esperar reconhecimento de alguém, a gente se frustra. Sim ou não? Eu só vou animar se alguém vier aqui em casa e falar que eu sou bom. Esquece. Não é isso que a Bíblia diz que vai te animar. Pode até dar pode ser até um conta-gota de combustível para você dar, mas não é isso. O que precisa para uma igreja saudável é a gente entender sobre esse contexto. O que me anima é o que vem após o sofrimento. Entenda. Quando entendemos que o evangelho não é de lucro, a perspectiva muda. Eu vou repetir. Quando entendemos, eu peço para Deus que essa palavra entra no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, em todos os âmbitos. Quando nós entendemos que o evangelho não é de lucro, a nossa perspectiva muda. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, quando eu entendo que eu perco, quando eu entendo que o evangelho não é de lucro, ou seja, não é eu aceitar Jesus e ganhar, eu aceitar Jesus e ser reconhecido, eu aceitar Jesus, porque daí entra em contradição, porque vocês serão odiados pelo meu nome, não fecha as contas. Jesus dizendo, vocês serão odiados pelo meu nome, e a gente pregar um evangelho de lucro. Espera aí. A Bíblia fala assim, que nem se descer um anjo do céu e pregar um evangelho oposto disso, que segundo a sua palavra é maldição. Ele não está falando de Lúcifer, ele está falando de anjo do céu. Pregar um evangelho que não seja esse é anátema. Ou seja, cara, eu estava conversando ontem com a pastora Mileide sobre algo, eu falei, cara, é maravilhoso. Deus, ele fala segundo a sua palavra. E tudo que nós precisamos ouvir está na sua palavra. E a gente precisa entender que a sua palavra ela é imutável. E a gente precisa entender, cara, que Deus ele tem falado conosco. É que muitas vezes nós estamos com nossos ouvidos tapados para não ouvir. E nós ouvimos Deus quando nós lemos, quando nós buscamos, quando a Bíblia fala, cara, que a nossa fé é edificada por aquilo que nós ouvimos. Às vezes tapamos os nossos ouvidos para não ouvir. Eu quero usar uma palavra que Luciano Subirá falou, não sei se foi ele, mas ele diz assim, a questão não é que não tem comida, é que o povo não tem fome. Essa é a questão. Então a gente, cara, precisa entender que o evangelho, cara, da palavra de Deus não é lucro. Quem está entendendo, diga amém. Quem falou para você que se você vir para Jesus, cara, você vai ganhar, porque você vai ganhar. A herança está na eternidade, o único ganho é a eternidade. Cara, enquanto nós estamos nessa terra, vivendo segundo a justiça de Deus, é perda. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso subir aqui e falar para você, não, você vai ganhar, porque tal. Cara, é lógico que nós queremos que tudo dê certo, que tudo se encaixe, mas quando se trata de evangelho, é por isso que tem muitas pessoas desanimando, cara. Não estou dizendo que é errado, não é isso, cara. Quer dizer então que eu preciso ser um miserável, não é isso. Porque Deus é glorificado daquilo que você ganha, daquilo que Ele faz na sua vida também. As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Um dos significados de bem-aventurado é ser abençoado, amém ou não amém? Não é errado se ser abençoado, você adquirir, você conquistar. Não é disso que eu estou dizendo. Porque Deus ele faz, Deus ele honra. A Bíblia fala, comeremos o melhor do fruto dessa terra. Não é nesse contexto, querido. Você pode ter, cara.
Uma coisa que eu sempre costumo mencionar e eu digo para mim mesmo: o problema não é você ter dinheiro, você conquistar, não é. O problema não é pecado, o problema é quando o dinheiro tem você. É isso que entra o erro. Então a conquista, o ganho não é erro. Não estou falando que é errado, é pecado, mas estou falando quando eu tenho o evangelho para a minha vida como lucro. Sendo que a gente está falando de perseguição. Quando se fala de ser perseguido pela justiça de Deus, está dizendo de perda. Cara, é disso que a gente precisa entender. E quando nós entendemos, a nossa perspectiva ela muda. E olha que louco isso em 2 Coríntios capítulo 4, o que Paulo diz: pois os nossos sofrimentos, presta atenção nisso, olha aqui para mim. Olha, presta atenção, que maravilhoso isso. Pois os nossos sofrimentos leves. Cara, quem já leu Paulo e já viu tanto de sofrimento que esse homem sofreu por amor a Cristo? Ele está dizendo do sofrimento segundo o que ele passou. Olha isso. Pois os nossos sofrimentos leves, ele está dizendo de leve. O sofrimento, a aflição, a perseguição é leve. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, ele está dizendo assim: quando eu estou sofrendo uma aflição que ela é leve, comparada ao que há de vir, está gerando em mim uma glória pesada. Cara, ele está falando de peso e medida. Cara, presta atenção nisso, que maravilhoso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Por que ele está dizendo? Não olha para aquilo que se vê, não fica os seus olhos para aquilo que você está vendo. Está dizendo que se você fixar os teus olhos no seu sofrimento, cara, nunca que o ânimo vem, nunca que a esperança vem, nunca que a sua fé é edificada, mas ele está dizendo, assim fixamos os olhos, não naquilo que nós estamos vendo. Ele está falando de aflição, de sofrimento, de perseguição, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Ou seja, ele está dizendo, a perseguição, o sofrimento, a aflição que você está vivendo é transitório, é passageiro, tudo passa, tudo é fase, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cara, quando ele está falando que o sofrimento é leve e a glória é pesada, olha que louco isso, presta atenção nisso. Paulo está dizendo de uma balança romana. Quem já viu aquela balança antiga que tem duas panelas, duas bandejas, que coloca de um lado um peso padrão e do outro lado você vai colocando o produto até ter um equilíbrio para chegar ao peso que tem que chegar? Quem já viu essa balança? Ajuda eu aí. Amém. Olha o exemplo que Paulo está dando. Ele está falando de um sofrimento leve e de uma glória pesada. E ele está falando que não se compara a um ao outro. Ele está dizendo, cara, de um lado está o peso da glória do que está por vir. E não há sofrimento que coloque do outro lado, que faz esse prato erguer e chegar à comparação do que Deus tem. Ele está dizendo, pode pegar todo sofrimento, toda aflição, toda perseguição e colocar todas juntas no mesmo prato. Não vai nem sequer mover o peso da glória do que Deus tem para aqueles que perseveram até o fim. Não se compara. É muito mais além daquilo que te aguarda, queridos. Eu quero dizer algo para você. Sofrer, dentro do nosso contexto, que é muito superficial, essa perseguição que nós falamos, cara, vale muito a pena, porque o que há da gente herdar, cara, é muito, muito, muito maior. Os mártires entenderam este peso e essa medida. Cara, isso é maravilhoso. Porque há um contexto na Bíblia, eu não lembro aonde agora, eu vou pesquisar e eu passo para vocês. A Bíblia fala assim que a diferença entre brilhos de estrela para estrela. Ele está dizendo que os mártires, que é aqueles que morreram em não negar a sua fé, ou aqueles que ainda estão morrendo, eles receberão uma glória de Deus por não ter negado a sua fé dentro do seu contexto, que é algo absurdo, que é algo maravilhoso. Sabe por que que a justiça de Deus, porque tem uma diferença de justiça e juízo. Justiça, o que é justo, segundo o princípio e os valores de Deus. Juízo é sentença. Então existe a justiça de Deus e o juízo de Deus. Ou seja,
Sabe por quê? Cara, é maravilhoso isso, cara. Sabe por quê que o juízo de Deus vai vir sobre a terra? Sabe por quê que no período, eu não vou entrar nesse contexto de pré-tribulacionista, mid, pós, quem vai ser arrebatado antes, depois, lá, eu sei que vai acontecer e pronto, acabou. Mas até então, dando uma pincelada e uma ênfase nisso, a gente precisa olhar e se preocupar com a guerra que está acontecendo em Israel. Por quê? A Bíblia deixa muito clara que quando a figueira florescer, se atentar do que está por vir. Ou seja, ele está dizendo, quando a figueira florescer, é porque a vinda do homem está próxima. A figueira representa Israel, florescer. Todos os olhos do mundo inteiro estão focados em Israel hoje, pelo que está acontecendo. Gente, Israel convocou 80 mil soldados reservistas para poder atuar na guerra com Israel. O negócio está feio e eu acredito que pode dar muito ruim. Ou pode, através disso, estourar uma terceira guerra mundial, ou a gente nem sabe o que pode acontecer. Mas pelo fato, a gente pega esse contexto de hoje, não estão sendo perseguidos por Jesus, de fato, mas é o povo de Deus que está lá e estão sendo perseguidos. Então a gente vê nitidamente uma perseguição acontecendo agora pelo povo de Deus. Cara, se você tiver curiosidade, pega um mapa, olha o lado geográfico do negócio, você vai ver o mar Mediterrâneo. Israel, o país de Israel é do tamanho do Acre, do Brasil, o estado do Acre, o menor estado do Brasil. Israel é muito pequeno. Então você vê o mar Mediterrâneo, Israel encostadinho aqui, e você vê todo o estado islâmico ao redor de Israel. Não tem, geograficamente falando, para onde ele correr. Atrás tem o mar Mediterrâneo, e na sua frente, direita e esquerda, tem os seus inimigos contra-atacando. Não tem para onde ir. Então, olhando em questão de tamanho de país, Israel é minúsculo. Só que tem uma diferença. Uma coisa que é muito louca, que lá atrás diz que Ismael perseguiu Isaac, mas quem tinha a herança era Isaac, não Ismael. Ou seja, todo inimigo pode se levantar contra Israel, mas eles esquecem que Israel é a menina dos olhos de Deus. E tem um propósito para toda essa perseguição. E espiritualmente também falando, a Bíblia é muito clara que Deus criou o arcanjo Miguel para guardar Israel, espiritualmente falando. Então a gente sabe que há muitos propósitos para tudo isso que está acontecendo. A volta de Jesus, cara, a perseguição contra o povo de Deus, porque judeus é o povo de Deus, cara. Negaram a Jesus, tal, beleza, eles vão ter que dar conta para Deus depois. Mas isso não deixou de Deus amar a eles, os olhos de Deus estão sobre aquele lugar. O cuidado de Deus está sobre aquele lugar. Então a gente vê o contexto hoje do que está acontecendo nos noticiários. Cara, o povo de Deus, a gente tem um exemplo, estão sendo perseguidos. Cara, não existe um exemplo, não sei se você está acompanhando isso, mas não existe tecnologia tamanha se comparado com Israel. Não sei se você já viu, mas tem o domo de ferro em Israel, que eles combatem todos os mísseis que vêm de outras nações contra ele. Tecnologia israelense, o que é isso? É cuidado de Deus, é Deus zelando, cara. Por mais que o povo esteja perseguindo, mas Deus está dizendo, cara, o inferno não vai prevalecer contra o meu povo. Cara, é Deus chamando a nossa atenção, dizendo, cara, eu estou voltando, eu estou às portas. Cara, e a perseguição contra o povo de Deus vai começar. E só para deixar você bem feliz ou preocupado, o nosso governo fez uma aliança com os palestinos. Não sei se isso te deixa feliz ou preocupado. Mas enfim, politicamente nós não somos amigos de Israel. Então a gente precisa também se atentar nesse contexto. Politicamente falando, nós somos inimigos de Israel. Então tem uma outra preocupação para esse lado. Mas enfim, assunto para outra ocasião. Mas cara, a gente precisa exatamente entender este contexto de perseguição. Estamos rodeados de perseguições. Mesmo dentro do nosso contexto sendo um mínimo, mas estamos. Mas eles, cara, e os mártires, eles entenderam o peso dessa medida. E eles morriam porque tinham a certeza da recompensa após a morte.
Por que eles iam até o fim? Porque eles entendiam e tinham a certeza da recompensa após a morte. Como eu falei, os leões, os cristãos sendo pendurados. E hoje, igreja, vão trazer para a nossa realidade. Porque tem muitos mártires ainda morrendo por não negar a sua fé. Em outros lugares, sendo decapitados, queimados. Existe ainda hoje mártires. E sabe o que é louco? Só para mim fechar este ponto que eu entrei com relação à justiça de Deus. Sabe por que Deus irá tratar com o mundo na grande tribulação? Se a igreja vai ser arrebatada antes, durante, depois, enfim. Mas Deus vai tratar, a Bíblia é clara sobre isso. Será 7 anos no período de grande tribulação contra o mundo. Cara, é o juízo, não mais a justiça, mas o juízo de Deus mesmo sobre a humanidade, ao mundo. E sabe por que isso vai se cumprir? Porque lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que os mártires estão abaixo do seu altar clamando justiça. Aleluia. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre o mundo por justiça àqueles que morreram pelo seu nome. Aqueles que foram até o fim. Aqueles que não negaram a sua fé. Leonardo, isso é maravilhoso, porque Deus honra aqueles que honram a Ele. Quando a gente não nega a sua fé segundo os nossos comportamentos, Ele está dizendo, cara, me honra. Me honra. Cara, vive uma vida justa. Cara, que pode até parecer o sofrimento, as aflições que está sozinho, mas não. Eu irei te honrar. E qual será a honra? A recompensa que está por vir. A herança da eternidade que Deus tem para aqueles que perseveram até o fim. E hoje, infelizmente, muitos querem primeiro a recompensa sem a morte, para depois fazer alguma coisa. Então hoje, infelizmente, não generalizando, mas o contexto é, o que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Servir a Deus, o que é que eu ganho com isso? Ir para a igreja, o que é que eu ganho com isso? Aceitar Jesus, o que é que eu ganho com isso? Entregar a minha vida para Ele, o que é que eu ganho isso? O que é que eu ganho com isso? Se eu ia aceitar Jesus e ir para a igreja e ser fiel a Ele, viver uma vida íntegra, cara, não prejudicar, pessoas para mim me dar bem, cara, se eu abrir mão disso, o que é que eu ganho? Cara, eu quero dizer algo para você, não existe barganha com Deus. A questão não é eu querer uma recompensa antes de fazer alguma coisa. E se isso paira neste lugar, eu repreendo essa palavra também em nome de Jesus. Eu não faço porque o que é que eu vou ganhar com isso? Se me der a recompensa primeiro, aí eu faço alguma coisa. Mas entender que a recompensa só vem depois do sofrimento, da aflição e da morte, não, isso eu não quero. Que evangelho que é esse? Que a gente quer recompensa primeiro, para depois fazer o que tem que fazer. Filho pródigo, dá a parte da minha herança, porque a herança só recebe depois que aquele que tem morre. Então como que me dá aqui que eu ganho primeiro, para me poder ser fiel a Deus? Se eu sou fiel, se eu ganhar primeiro, cara, que evangelho que é esse? Não existe, foge literalmente do contexto. Cara, e para a gente finalizar, hoje no nosso contexto que vivemos, a nossa cultura, que é um país laico, a perseguição que nós vivemos, ela é silenciosa, literalmente. A gente não vive uma perseguição de radicais entrarem na igreja, como a gente vê muito na África, na Nigéria, que eles entram dentro da igreja, tranca todo mundo, taca fogo e morre todo mundo queimado. A gente não vive isso aqui, ainda, eu acredito. A nossa perseguição, ela é silenciosa. O inimigo, ele está perseguindo a igreja de uma forma silenciosa, mexendo aonde? Na estrutura, no projeto de Deus, na sua família. Eu quero dizer algo para você, o que é que está sendo ensinado para os nossos filhos na escola hoje? O que está sendo enfiado goela abaixo nos nossos filhos hoje? Porque o diabo sabe que de uma forma silenciosa, entre aspas, se ele mexer na estrutura do nosso filho, naquilo que nós cremos, ele tem uma igreja amanhã. De que forma estruturada na família? Então a gente vê que no nosso contexto hoje, a perseguição ela é silenciosa, entre aspas. Estão querendo destruir a família tradicional. Eu já falei isso para vocês uma vez numa palestra que teve lá, na faculdade. E a palestra foi, o contexto de família não é mais tradicional. Não é homem com mulher. Então o contexto hoje de família é, se um homem ama outro homem, é considerado família. Se a mulher ama outra mulher, é considerada família. Então a gente vê a forma que está sendo silenciosa isso.
Eu não estou dizendo ir contra, tacar pedra. Não, muito pelo contrário, a gente tem que amar. Mas a gente tem que amar, cara, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Que a gente precisa entender qual é o nível de perseguição que nós estamos vivendo hoje. Outro nível de perseguição silenciosa. Cara, o evangelho segundo a nossa verdade. Segundo aquilo que a gente acha. Não, porque para mim isso não é pecado. Ah, mas para o outro é. Não, mas para mim não é bem por aí. Não é desse jeito. Porque eu acho que isso, cara, a questão não é o que eu acho. Porque tudo aquilo que foge dos princípios, dos conceitos bíblicos e valores, eu aplico aquilo que eu acho, segundo a minha verdade. Eu estou exatamente indo contra o que a palavra de Deus diz. Então, dentro do nosso contexto hoje, a perseguição que nós vivemos é no trabalho. Talvez no seu trabalho você é perseguido pelo crente que você é lá dentro. Eu vou falar para você algo em nome de Jesus, você que é membro da igreja da família, não seja chato. Não seja aquele crente chato, pelo amor de Jesus. Não seja aquele crente mala, que chega para os outros e fala, se você não ir na igreja, você vai para o inferno. Não faz isso, que é capaz de ele ir para o céu e você ir para o inferno. Não seja chato, religioso ao extremo, de querer julgar e tacar pedra nos outros e achar que você é melhor do que alguém. Então talvez a perseguição que nós somos perseguidos no trabalho, é pela fé, que você crê em quem você crê. Porque a consequência da fé é a perseguição, nós acabamos de ler isso. Então, cara, seja um cristão mesmo autêntico onde você esteja, mas não chato, de tirar os outros, né, não sei se já aconteceu isso, a pessoa chegar para você, vim trazer um chocolate para você, é macumba. Tenho certeza que você já fez isso. E às vezes faz isso na frente dos outros ainda. Eu não vou comer não, você fez macumba nesse negócio aí. Não sabe conversar, não tem diálogo. Né? Não tem um diálogo, não sabe ouvir. Aí o outro vai falar daquilo que ele acredita. Não, isso aí é do inferno, isso é do diabo, isso aí não presta não. Cara, ouve. Seja um cristão sábio. Dê ouvido ao que as pessoas estão dizendo para depois você falar de uma forma sadia daquilo que você crê, falar do amor de Cristo, da salvação em Cristo para aquela pessoa. Cara, teve um dia, cara, quem é Uber sabe o que passa, né? Teve um dia que entrou dentro do carro, uma mulher, ela estava muito louca, cara. E ela entrou dentro do carro e ela falou assim, não sei o que, ela começou a falar. Falei, só não vomita aqui dentro. Aí tudo bem, e ela começou a falar, não sei o que, tal. Eu falei, cara, eu vou falar de Jesus para essa mulher. E ela, não, que não sei o que tal, isso, aquilo. Moça, eu estou chapada, mas eu acredito em Deus. Eu falei, opa, está dando legalidade para me falar de Jesus. Ela falou, não, porque eu estou vindo agora de uma balada, mas eu acredito em Deus, eu já fui de igreja. Eu falei, que legal mesmo, fala um pouco mais. Ela falou assim, pastor não presta. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, pronto. Se eu falar que eu sou pastor, ela vai me empurrar para fora do carro, ou vai dar uma gravata em mim, ou vai dar um mata-leão, ou ela vai fazer alguma coisa. Cara, eu poderia muito bem naquela hora falar o quê? Peraí, você está viajando, sou pastor, está tirando? Quem vai para o inferno é você, quem não presta é você. Aí aquele crente ignorante já começa, né, debater. Falei, cara, eu vou deixar essa mulher falar. Cara, essa mulher falou que o pastor não presta, que crente não presta, que não sei o quê, que foi para a igreja, isso aqui, blá, 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 falou um monte de coisa. E eu falando assim, Deus, o que eu falo? Não é nem pelo medo de apanhar, não, estou brincando. Mas eu falei, eu preciso ser sábio numa hora dessa. Eu não mencionei o meu cargo eclesiástico para aquela pessoa. Talvez se eu falasse, poderia até deixá-la constrangida por aquilo que ela falou que o pastor não presta. Mas a única coisa foi uma viagem longa até, para variar. Que eu falei para ela, falou assim, moça, eu não sei o que aconteceu, qual foi a sua frustração, o que houve, mas eu quero dizer só algo para você. Cara, independente do que você fez, do que você sofreu, da frustração, cara, Jesus te ama e Ele tem, cara, um propósito na sua vida. Eu acredito de você pegar essa corrida e você está ouvindo isso porque tem um propósito de Deus na sua vida. Obrigado, moço. Você é crente? Falei, sou. Aí eu falei, cara, vai para a igreja, volta para a igreja. Cara, volta para Jesus, Jesus te ama. Pronto, acabou. Eu acredito que aquela semente foi, se ela foi ou não foi, enfim, mas foi.
E se, cara, se eu sou um cara ignorante que aproveito isso e falo assim, tá ficando louco, quem não presta é você. Então a gente precisa, dentro das perseguições que nós passamos, ser sensato, ser sábio. Se você sofre uma perseguição no seu trabalho por você ser cristão, cara, seja sábio como lidar com isso. Não expulse essa pessoa para longe de Jesus, mas traga ela para perto de Jesus, segundo o seu comportamento como cristão. Mesmo. Hoje de manhã você está perdendo, cara. A gente estudou sobre as viagens de Paulo. A gente estudou sobre as grandes cidades, as dificuldades que ele pregou. Paulo não entrou nos templos para poder acusar ninguém. Entrou, pastor? Não. Ele não chegou no templo de Diana lá, meteu o pé e falou, todo mundo vai para o inferno. Não, cara. Ele não foi contra aquilo que as pessoas acreditam ou acreditavam, mas ele pregou Jesus. Ele pregou o amor de Cristo, ele pregou a morte e a ressurreição de Cristo. E vai ver o que causou naqueles lugares, Éfeso, Corinto. Cara, então a gente precisa entender que as perseguições que nós sofremos hoje dentro do nosso contexto, cara, a gente precisa entender mesmo essa sabedoria e como lidar com elas. Então, trabalho, faculdade, família. Eu quero dizer algo para você, quantos aqui quer ganhar sua família para Jesus? Erga suas mãos. Porque às vezes o trabalho, a faculdade, tá bom, pastor. Mas quantos aqui têm orado pela salvação da sua família? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Cara, que Deus te dê a sabedoria e o conhecimento de você lidar com isso e ganhar essas pessoas. Cara, não segundo a sua acusação contra ela, não segundo o seu apontamento ou tocar de pedra contra ela, mas contra o seu comportamento em viver uma vida justa e íntegra. E as pessoas a qual você espera serem salvas em Cristo, olhar para você e diz, cara, tem algo diferente, e eu quero o que ela tem, eu quero viver essa alegria que ela vive, eu quero essa felicidade que ela está expressando, até chegar a um ponto, não pelo seu julgamento, dela olhar para você e dizer, cara, eu quero esse Jesus que você serve. Porque se sofremos isso, essa perseguição, principalmente dentro de casa, a gente precisa entender como se comportar com isso. Não abrir mão, não deixar Cristo pela perseguição, pelo julgamento, pela crítica, mas como lidar com isso. Avançar de uma forma sábia, para não perder, não destruir, mas sim trazer para perto e crer mesmo que essas pessoas serão salvas. Se você é perseguido pela sua integridade, princípios e valores, é válido e você é feliz por isso. Cara, e olha para a gente finalizar o último verso, Mateus 10:34 diz, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Tem muita nora contra a sogra, não por causa de Cristo. Toma cuidado com isso, faça as pazes, que é a melhor coisa que você pode fazer. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Cara, os inimigos dos homens serão a sua própria família. Cara, olha o que ele está dizendo. A perseguição, a inimizade começa dentro de casa. Eu falei, cara, o que Jesus está dizendo aqui, eu não vim para trazer paz, mas espada. Está dizendo, quando você decide viver essa vida com Cristo, cara, se prepare, porque vai dar ruim, entre aspas, mas na verdade, o sentido é dar muito bom. E as pessoas veem a integridade, veem o caráter de Cristo na sua vida e mudar todo esse contexto. Quem ama mais o seu pai, a sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Cara, olha o que Jesus está dizendo. Então vale a pena viver uma vida justa com Ele. Por mais que as perseguições venham, por mais que as aflições, sofrimentos venham, mas o que é válido é o que está por vir, segundo a herança que Cristo deixou para nós. Então, queridos, você é feliz por ser perseguido pela justiça de Deus. Alegre-se, dá um sorrisão para quem está do seu lado. Coloque, expressa a sua alegria por você estar sendo perseguido. Olha que maravilhoso. Quem ouve isso de longe fala assim, os caras é retardado, os caras é louco. Quem está feliz porque está sendo perseguido e sofrendo aflições.
Mas eu quero dizer algo para você, alegre-se por isso. Se você decidiu em viver uma vida justa e íntegra e está sendo, aflito por isso, alegre-se. Cara, coloca disso para você mesmo, depois disso tem uma herança que me aguarda. E vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Não abra mão de Cristo pelo seu sofrimento. Não abra mão de Cristo pelas perseguições dentro da sua casa. Não abra mão de Cristo pelas perseguições no teu trabalho. Não abra mão de Cristo pelas perseguições da sua faculdade. Não abra mão de Cristo pelas perseguições da sua vizinhança. Não abra mão de Cristo por nada. Entenda que após isso tem algo que te aguarda. É a eternidade com o Senhor.